Olá, eu sou Guilherme Mota, psicanalista e terapeuta holístico, e eu tenho um recado para você. Já parou para pensar que muitas situações do passado ainda continuam no nosso presente? Não parou? Pense no seguinte: nós somos muitas vezes uma repetição de tudo aquilo que nós aprendemos lá atrás. Se meu prato favorito naquele momento era, quando eu tinha 5, 6 anos, era comer, por exemplo, um arroz com feijão e uma carne, sempre este será meu prato favorito. Acontece que nós vamos repetindo tudo aquilo que nós aprendemos. E muitas vezes as situações traumáticas, aquilo que nos afetou de alguma maneira, nós continuamos repetindo enquanto nós não nos libertamos daquilo ou não ressignificamos aquilo que nos dói. Então, a psicanálise, ela é um grande convite a fim de que nós possamos retornar ao passado, entender tudo aquilo que nos aconteceu e nós reformularmos aquilo que está ainda nos afetando, aquilo que nos dói, aquilo que nos consome. Então, é preciso que nós olhemos para o passado para entender o presente, mas não para vivermos o passado, e sim para compreender como ele ainda pode estar nos tocando de alguma maneira. E muitas vezes, aquelas situações que foram angustiantes, por algum motivo elas continuam nos angustiando. As ansiedades, as dores, todas elas ainda continuam, e muitas vezes imperceptíveis, porque o nosso inconsciente representa 95% daquilo que nós somos, ou seja, ele é como se fosse um outro ser dentro de nós, mandando em tudo isso, mandando em nós e trazendo ainda mais essas mensagens. Então, é preciso que nós possamos compreender a tudo isso, e compreendendo tudo isso, nós vamos ficando cada vez mais leves, o dia a dia vai se tornando mais fácil, todas as coisas que nos acontecem, nós vamos tendo uma outra percepção, um olhar completamente diferente. Então nós olhamos para aquela coisa, começamos a refletir e vamos vendo que faz sentido. Então a psicanálise é um grande convite a tudo aquilo que faz sentido. Vocês imaginem que doenças, e as doenças, quando eu falo alguns transtornos, algumas coisas, elas começam lá no nosso inconsciente e de alguma forma elas continuam afetando o nosso dia a dia por algum motivo. Em que sentido? Ela se instala lá na nossa mente e o corpo vai refletir aquilo que está lá através de alguma coisa no nosso corpo físico. Então, nós somos uma grande panela de pressão e precisamos soltar essa energia por algum lugar. E quando nós não soltamos, isso fica preso dentro de nós. Então, essa energia fica ali e ela se transforma muitas vezes em algum mal. Então, é importante que nós olhemos para isso. O que me afeta? Comece a perceber as situações que você passa em como um fio, elas vão se repetindo, uma coisa está ligada à outra. Por exemplo, se eu estou passando ali por um teste de paciência, que eu preciso entender que eu não fui alguém paciente lá no passado por algum motivo, e agora eu preciso entender um pouco mais, porque isso está me afetando, está sobrecarregando, eu vou passar por várias situações que me tragam isso, porque o meu inconsciente vai buscar também essas ferramentas para que eu me ajude a melhorar. Então, os nossos sonhos estarão ligados muitas vezes a essa situação, e o sonho nada mais é do que uma simbologia desse nosso inconsciente que muitas vezes está afetado e precisa se melhorar. Então, é a questão de você ir entendendo o seu próprio ser, entendendo aquilo que está dentro de si, e esse entender o que está dentro de si é libertador, porque você vai se sentir cada vez melhor, você vai se sentir cada vez mais leve e vai ver que tudo pode ser de uma outra maneira. É claro que nós não poderemos retornar e começar de novo o livro nas nossas vidas, mas nós podemos escrever uma história a partir dali, e este final pode ser muito melhor. Este é o convite que eu deixo para você. Até mais!